Olá, olá, então, mais uma aula sobre a tabela periódica. Hoje vamos, portanto, o objetivo é tu no final da aula perceberes quais são as propriedades dos elementos químicos e substâncias elementares. Então, sem mais demoras, vamos lá para esta aula. Live how you want to live, your whole life in front of you. Be who you want to be, do what you want to do. You could truly be free when you learn how to control yourself. Say you know your partner, but do you really know yourself? Falling for the sins in the flesh, that's a good bet. Threaten me with a good time, Ok, então, quais são as propriedades que nós vamos ver nesta aula? No fundo, é o raio atómico e a energia de ionização. Elas são propriedades periódicas, ou seja, variam regularmente ao longo dos grupos e dos períodos da tabela periódica. Já vimos que os grupos são as colunas e que os períodos são as linhas da tabela periódica. Quais são os fatores relevantes para, então, estas propriedades? O número de níveis eletrónicos, então, o número de níveis de um elemento químico ou de um átomo vai ser um fator relevante para o raio atómico e para a energia de ionização. A carga do núcleo é outro fator relevante e o número de eletrões, ou seja, a carga da nuvem eletrónica, o número de eletrões também é outro fator relevante para estas propriedades, para o raio atómico e para a energia de ionização. Então, vamos começar por olhar para o raio atómico. O raio atómico, no fundo, é o quê? A distância média entre o centro do núcleo e os eletrões de valência. Como é que normalmente se determina essa distância? Olha-se para dois átomos do mesmo elemento químico lado a lado. Determina-se a distância entre os núcleos desses dois átomos. A metade dessa distância dá, então, aquilo que nós chamamos o raio atómico do átomo. Agora, o que é interessante tu veres aqui? Eu trago-te aqui esta tabela, uh, ou esta imagem, este grafismo aqui, que permite perceber como é que varia o raio atómico em função do grupo ao longo do grupo e ao longo do período. Repara que se eu olhar aqui para o grupo 1, o que é que está a acontecer ao raio atómico? Está a aumentar. Se eu olhar para o grupo 2 e ao longo do grupo 2, o raio atómico continua a aumentar. E repara que essa tendência se mantém para todos os grupos da tabela periódica. E isto acontece porquê? Porque à medida, imagina que tu estás aqui, ok? Estás a olhar para este átomo aqui. Se desceres um bocadinho para este átomo, o que é que aconteceu? Adicionou-se um nível de energia. Ou seja, os eletrões de valência estão mais longe, porque estão no nível superior, estão mais longe do núcleo. Então o raio atómico aumenta. É fácil de perceber. Está bem? Uh, e agora vamos ver ao longo do período. O que é que acontece ao longo do período? Se nós olharmos aqui ao longo do período, nós vemos que o que está a acontecer ao longo de uma linha, não é? O raio atómico diminui. A questão é, porquê é que o raio atómico diminui ao longo do período? Já percebemos porque é que aumenta ao longo do grupo. Porquê é que diminui ao longo do período? É fácil perceber. Porque ao longo do período o que está a acontecer é que eu estou, sem mexer no número de níveis, estou a aumentar o número atómico. Aumentar o número atómico é o quê? Imagina que eu passo deste primeiro para este segundo aqui, ok? Imagina que eu passo daqui para aqui. O que é que aconteceu? Eu adicionei portanto, o número atómico aumentou uma unidade. Ou seja, eu tenho mais um próton no núcleo. Tenho mais um próton no núcleo, tenho mais um eletrão na nuvem eletrónica. As forças de atração núcleo-nuvem aumentam. Se as forças de atração núcleo-nuvem aumentam, o que é que acontece ao raio atómico? Vai diminuir. Então essa é a razão porque o raio atómico diminui ao longo do período. Espero que tenha ficado claro. Se nós olharmos para a energia de ionização, a primeira coisa é saber o que é a energia de ionização. A energia de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétrão do átomo no estado gasoso e no estado fundamental. É claro que esse elétrão será sempre um elétrão de valência. Ok? Faz sentido, porque é a energia mínima, nós estamos a olhar para a energia mínima necessária para remover um elétrão do átomo. Então é sempre o elétrão que está mais longe do núcleo. É sempre esse que é o mais fácil de ser retirado. Uh, vamos ver então como é que varia a energia de ionização. Já sabemos que ela tem uma portanto, ela tem então uma relação com o grupo, ou há um relacionamento entre a energia de ionização com o grupo e com o período. Então, se nós olharmos aqui para este grafismo que eu trago, o que eu vejo é que ao longo do grupo, a energia de ionização está a diminuir. Ao contrário do raio atómico, que a energia de ionização está a aumentar. Então, se eu olhar aqui para o grupo 1, o que eu vejo é que a energia de ionização está a diminuir. A energia de ionização do hidrogênio é maior do que a energia de ionização do lítio. Isto é fácil de perceber. Porquê é que isto acontece? Porque o elétron de valência está mais longe do núcleo. Se eu passar do hidrogênio para o lítio, o que é que aconteceu? Adicionei um nível de energia. Adicionando um nível de energia,
o último eletrão está mais longe do núcleo. Então é mais fácil ser retirado, porque as forças de atração núcleo-nuvem diminuem. Tá bem? Então é por isso que ao longo do grupo, e tu vês aqui para todos os grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 13, grupo 14, grupo 15, 16, 17, 18, é isso que acontece. Tá bem? E ao longo do período, o que é que acontece? Repara que ao longo do período, se eu olhar aqui para o período, para o segundo período, em que tenho o lítio, o brílio, depois passo para o boro, para o carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neon, o que está a acontecer é que a energia de ionização está a aumentar. Isto acontece porquê? Porque já vimos que ao longo do período o que está a acontecer é eu adiciono um próton no núcleo e um elétron na nuvem eletrónica. As forças de atração aumentam. Se as forças de atração aumentam, núcleo-nuvem, né? As forças de atração núcleo-nuvem, já sabes que são forças eletrostáticas, têm a ver com as cargas dos prótons no núcleo a atraírem as cargas dos eletrões da nuvem eletrónica, aumentam e, portanto, fica mais difícil retirar esse elétron de valência. Então, aumento da energia de ionização ao longo do período e diminuição da energia de ionização ao longo do grupo. É claro que se vires ao contrário, não é? No sentido contrário, a energia de ionização aumenta para cima aqui e aumenta para a direita aqui. Repara que é completamente ao contrário do raio atómico, está bem? Portanto, se decorares, ou se entenderes uma das formas, se entenderes porque é que o raio atómico, se percebes a evolução do raio atómico ao longo do grupo e ao longo do período, sabes que o que acontece com a energia de ionização é o inverso, está bem? Agora, vamos olhar aqui para elementos químicos que têm tendência a formar íons estáveis. Já sabes que a estabilidade dos eletrões, dos átomos de um elemento químico será sempre a procura do último nível totalmente preenchido. Okay? Normalmente com 8 eletrões. Então, os metais, que são os elementos que estão... Vamos olhar para os dois primeiros grupos, que são os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Têm uma energia de ionização muito baixa. E, portanto, perdem facilmente eletrões, originando íons positivos. Pensa assim. Elementos do primeiro grupo, quantos eletrões de valência têm? 1. É mais fácil perder 1 ou ganhar 7? É muito mais fácil perder 1 do que ganhar 7, porque ganhar 7 seria o mais 7 aos 8 eletrões de valência. Ou perder 1 para ficar com o outro nível, como nível de valência, que já estava totalmente preenchido. É mais fácil perder 1. Tá bem? Agora, é claro que isso acontece porquê? Porque as energias de ionização no grupo 1 e no grupo 2 também são baixas. Tá bem? São muito baixas, então perdem facilmente os eletrões de valência e originam íons positivos. Então, temos aqui, por exemplo, o lítio, que está no primeiro grupo da tabela periódica, tem então 3, tem número atómico 3. Deixa-me só puxar isto para aqui, porque está aqui a ocupar uma zona que não devia ocupar. Então, se olharmos aqui para o lítio tem número atómico 3, tem 3 eletrões. Tem número atómico 3, portanto tem 3 prótons, tem 3 eletrões. Tem 2 eletrões no nível 1 e 1 eletrão no nível 2. O que é que acontece? Ele perde esse eletrão muito facilmente e transforma-se num íon estável L e mais, ok? E o outro eletrão voa. O magnésio já está no segundo grupo, tem 2 eletrões de valência, então o que é que acontece? Ele perde 2 eletrões para dar origem então a um íon estável que é o magnésio 2+. Avançando. Não metais também formam íons estáveis. Já sabes que os não metais são... vamos olhar principalmente para os elementos dos grupos 16 e 17. Têm uma carga nuclear muito elevada e, portanto, captam facilmente eletrões formando íons negativos. É por isso que, normalmente, os metais ligam-se aos não metais, porque os metais têm tendência a formar íons positivos, os não metais têm tendência a formar íons negativos, então o que acontece é, muitas vezes, eles juntam-se para, então, adquirirem uma estabilidade, no caso, formam uma molécula. Se pensares também no seguinte, não metais, grupo 16, 6 eletrões de valência. Bem, é mais fácil ganhar 2 ou perder 6? É mais fácil ganhar 2. Okay? Grupo 17, 7 eletrões de valência. É mais fácil ganhar 1 ou perder 7? É mais fácil ganhar 1. Tá bem? Então é isso que vai acontecer. Tá bem? Então trago-te aqui também mais um exemplo. Portanto, temos aqui o nitrogênio, que está no grupo 16. Tá bem?
está no grupo, deixa-me só confirmar, o nitrogênio está no grupo 15, também não aparece aqui, por isso é que está no grupo 15, tem 5 eletrões de valência, o que faz é ganhar 3 eletrões para ficar com os 8 eletrões de valência e transforma-se em N3-. O enxofre já está no grupo 16, este sim está no grupo 16, portanto tem 6 eletrões de valência, o que ele vai fazer é ganhar 2 eletrões para adquirir estabilidade, formando então um íon estável, que é o S2-. Okay, tenho aqui mais outros exemplos, mas acho que já ficou clara a mensagem. Ok, substâncias elementares. O que é uma substância elementar? No fundo, é uma molécula que é constituída unicamente pelo mesmo elemento químico. Por exemplo, H2. H2 é uma molécula constituída por 2 átomos de hidrogênio e chama-se uma substância elementar. Já não é um elemento químico, passa a ser uma substância elementar. Então, substâncias elementares correspondentes a elementos do mesmo grupo apresentam muitas semelhanças nas suas propriedades. Então, já sabes que as propriedades químicas do hidrogênio são as propriedades químicas da substância, ou são semelhantes às propriedades químicas da substância hidrogênio. Agora, que propriedades é que têm os elementos? Símbolo químico, número atómico, configuração eletrónica, massa atómica relativa, energia de ionização e raio atómico. No caso de uma substância, tu já vais olhar para o estado físico, para o ponto de fusão, para o ponto de ebulição e para a densidade. Também já falei disto anteriormente. Os gases nobres têm as orbitais s e p de valência totalmente preenchida e, portanto, não formam íons porque eles já têm o último nível com 8 eletrões. Eu falei disso na aula anterior. Ok, e penso que agora está na altura desculpa, de resolvermos o exercício sobre esta matéria. E vamos lá então para ele. Compara a energia de ionização e o raio atómico do flúor e do cloro com base na posição da tabela periódica. Ok, então trago-te aqui uma pequena imagem de uma tabela periódica para percebermos onde é que está o flúor e onde é que está o cloro. E repara, o flúor e o cloro pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, que é o grupo 17. E o que é que nós vimos ao longo do grupo? É que, repara, vamos ler aqui a resposta. O flúor antecede o cloro no mesmo grupo da tabela periódica. Como o raio atómico apresenta tendência para aumentar ao longo do grupo, o raio atómico do flúor é inferior ao raio atómico do cloro. Ok? Já tínhamos visto porquê. Não vou estar a explicar de novo. Se não entendeste, volta atrás, que eu expliquei há uns minutos atrás porquê que o cloro então tem um raio atómico maior que o flúor. O elemento químico flúor apresenta propriedades químicas semelhantes às propriedades do oxigênio ou do cloro. Justifique. Então, terá propriedades químicas semelhantes ao cloro. Porquê? Porque pertence ao mesmo grupo da tabela periódica. Então isto é muito importante. Elementos químicos que pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica têm as mesmas propriedades. Está bem? Tem no mesmo número de letras de valência e, portanto, têm as propriedades químicas semelhantes. Ok? Então esta é uma nota também importante sobre esta matéria. Ok. Acho que ficou claro, então, o que era o raio atómico, como é que ele como é que ele se altera ao longo de um grupo da tabela periódica, como é que ele se altera ao longo de um período da tabela periódica, assim como a energia de ionização. Espero que tenha ficado claro. Obrigado por ter estado desse lado e até uma próxima oportunidade.